Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado hoje da Carla. Tudo bem aí, Carla? Tá? E vamos apresentar para vocês mais uma aula de matemática. Vamos ver qual é o assunto? Matemática, quinto ano, ensino fundamental, PET 4, semana 4. Frações e números decimais, tá? Ao final dessa aula, tá? Seria interessante que você desenvolvesse as seguintes habilidades: ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recurso a composição, a decomposição e a reta numérica, ok? Números racionais. Um número é reconhecido como racional quando o mesmo pode ser escrito em forma de fração. Então aqui eu tenho alguns exemplos para você. 6/11, aqui tem uma operação envolvendo frações. 4/3 dividido por 1/7. Aqui eu tenho um número misto, 2 inteiros e 5/7. Do lado de cá, uma operação, 3 inteiros vezes 2/5, uma soma 1/2 mais 1/3 e uma diferença 5 inteiros menos 12/5. Esses são os nossos números racionais, tá? Os racionais mais notáveis no nosso cotidiano são os números com vírgula, tá? Os números decimais. E as suas representações estão aí, ó. 109,25, 2 inteiros e 5 centésimos, 3 inteiros e 25 milésimos, 31 centésimos, 3 inteiros e 7 décimos, 594 milésimos, 2 décimos e assim sucessivamente. Isso é muito comum, tá? Você vai no supermercado, o que você mais vê são números decimais, não é verdade? É importante lembrar que toda fração pode ser representada na forma decimal e que todo número decimal exato pode ser representado na forma de fração. Observe alguns números racionais escritos das duas formas: 7 décimos, 0,7, 23 centésimos, 0,23, 5 meios, 2,5, 1 meio, 0,5, 1/5, 0,2 e 8 quartos é igual a 2. O número meio, 0,5, é chamado de decimal exato, pois contém um número finito de casas decimais, casas depois da vírgula, e pode ser representado da seguinte maneira. Olha, 5 décimos, eu simplifiquei a fração. Eu dividi em cima por 5 e embaixo também por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Simplificamos o 5 e 10 por 5. Tá? Perceba que escrevemos o número 0,5 com uma fração, cujo denominador é 10, pois temos apenas uma casa depois da vírgula. Ou esse conjunto todo é todo igual, ó, 0,5, 5 décimos e 1 meio. Representa a mesma coisa, são escritos de maneira diferente. Isso depende de onde é que eu estou utilizando esses valores, tá? Perceba também que nos exemplos que escrevemos o número 0,23 como uma fração, cujo denominador é 100, pois temos duas casas decimais depois da vírgula. Uma casa decimal divide por 10, duas casas decimais divide por 100, 3 casas decimais divide por 1000 e assim sucessivamente, tá? Mas como podemos escrever em forma de fração o número 2,5? Seguindo o mesmo raciocínio que utilizamos no meio. Temos que a fração, olha, 2 inteiros e 5 décimos, é 25 dividido por 10. Simplifica por 5 o numerador e o denominador dessa fração e você chega à conclusão que deu 5 meios, tá? Simplificamos este numerador e esse denominador por 5 para chegar na fração simplificada. Precisamos também entender o processo contrário,
tá? Que esse aqui que é o tchan da coisa, tá? Ou seja, transformar a fração em número decimal. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. Veja como, tá? Aqui já está feito, entendeu? Mas eu farei outros exercícios com vocês. 1/2 é igual a 1 dividido por 2, que é 0,5, tá? Que conta que é essa aqui, tá? Vou mostrar como é que surgiu isso aqui. Você dividiu 1 por quanto? Por 2. Mas você consegue dividir 1 inteiro por 2? Você não consegue. Aí você coloca um 0 aqui e põe uma casa aqui. Ok? Aí ficou o quê? 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. É assim que você precisa fazer essa transformação de números fracionários em números decimais. É muito importante também perceber que os números racionais, na forma decimal, são mais simples de se comparar e ordenar, tá? Vamos colocar em ordem crescente as frações 1/2, 1/5 e 7/10. Agora veja você, 1/5 é 0,2, 7/10 é 0,7 e 1/2 é igual a 0,5. É muito mais tranquilo para você ordenar. Qual que é a ordem crescente aqui? 0,2, depois 0,5 e depois o 0,7. Não é isso aí? Como é que você sabe disso? Você poderia ter colocado os números na sua reta, não é isso aqui, ó? Aqui seria o 0 e aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha lá. O 0,2 estaria aqui. O 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,7 estaria aqui. 2, 3, 4 e o 0,5 aqui. Ao se posicionar estes números na sua reta, eles já aparecem em ordem o quê? Crescente. Então, colocar número decimal em ordem crescente é muito mais fácil do que os números fracionários. A forma decimal de uma fração também torna mais simples o processo de identificar a posição do número na reta. Veja o ponto P localizado, o número 2/5 na reta, não é isso? Aqui esse está representando 2/5, não é isso? Quando representamos 2/5 por 0,4, a representação fica mais clara. Mas como é que você chegou à conclusão que esse 2/5 é igual a 0,4? Ora, muito simples. Você vai efetuar a divisão de 2 por quanto? Por 5. Divide-se o numerador pelo denominador. Aqui, eu consigo dividir 2 inteiros por 5? Não consigo. Então, você coloca a unidade 0, tá bom? Acrescenta um outro 0 aqui. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Então, o 0,4 é a mesma coisa que o 2,5. 2/5. 0, 0,1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Olha como é que ficou mais fácil a representação, tá? Esse 0,4 é a mesma coisa que 2/5. Representação decimal da fração quinta é igual? Bom, eu quero saber como é que você faz para representar 1/5 na forma decimal. Lembra o que eu falei? Você simplesmente vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vamos fazer isso juntos? 1 dividido por quanto? Por 5. Eu consigo dividir 1 por 5? Não. Aí você coloca um 0 aqui, 0, vírgula. Que número que ficou? 10. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. E 10 menos 10 igual a 0. Então, a representação decimal da fração 1/5 é simplesmente 0,2. A representação fracionária do número decimal 6/10 é igual... Agora nós vamos fazer o contrário, tá?
Mas veja o que você tem. Aqui está escrito o quê? 6 décimos, escrito na sua forma decimal. A sua forma fracionária, como tem apenas uma casa decimal, ele é dividido por 10. Então, agora está escrito na forma fracionária. 6 décimos escrito na forma decimal, 6 décimos escrito na forma fracionária. Mas você precisa fazer o quê? Simplificar a fração, torná-la mais simples. E como é que você vai fazer isso? Lhe pergunto, dá para dividir a parte de cima, numerador, e a parte de baixo, denominador, por o mesmo número? Sim. Por qual deles? Por 2. Aí veja o que vai acontecer. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Isso quer dizer que nós temos, então, que a representação fracionária do número 6 décimos é 3/5. Aí você vem aqui e marca a letra C e dá um sorriso para todo mundo, porque você acabou de acertar o exercício. É isso? Veja o que mais. Observe o ponto M, localizado na reta numerada, tá? A seguir. Então, vamos fazer uma investigação. Vamos ver aqui, ó. Entre 0 e 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o inteiro, não é isso aí? Então, esse rapaz aqui é o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1 inteiro, tá? Eu preciso fazer isso para eu me posicionar. O número decimal correspondente ao ponto M é, 0,1, 0,2, acabou o exercício, tá? Só de você estar graduando a sua reta numérica, tá bom? Com os números decimais correspondentes a 0 até 1. Observe o ponto N localizado na reta numerada a seguir, tá? A fração correspondente ao ponto é, bom, aí ele está pedindo fração, tá? Mas eu sou bom em número decimal. Então, eu sei que esse aqui é o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, eu sei que o ponto N, tá? Ele representa o 0,8, escrito na sua forma decimal, tá? Só que eu quero uma resposta fracionária. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que transformar isso aqui em uma fração, da maneira como você lê, tá? Qual que é a leitura disso aqui? 8 décimos. Qual que é a leitura disso aqui na forma fracionária? 8 décimos. A leitura é a mesma, tá? Mas o que você vai fazer agora? Você vai tornar essa fração irredutível. Você vai simplificá-la. Você vai torná-la mais simples. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Ou seja, aquele ponto N ali, marcado na reta, ele é uma fração representada exatamente por quanto? Por 4/5, tá? Mas eu tive que lembrar a você que é um número decimal que eu transformei em fração. O que mais? Escreva os números a seguir na forma cujo denominador é uma potência de 10, tá? E em seguida, simplifique se for possível. 0,2. Qual que é a leitura correta disso aqui? Não tem problema nenhum você falar que é 0,2, tá? Desde que você entenda que, como tem uma casa decimal, a leitura é 2 décimos. Então, você sabe que isso aqui é 2 décimos, ok? E ele pediu para você simplificar isso também. Dá para dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Então, na realidade, nós temos que é 1/5. Ou seja, 2 décimos representa 1/5 na sua forma fracionária. 0,8. Qual que é a leitura correta de 0,8?
A leitura correta é 8 décimos. Não é isso? E aí você vai pegar o 8 décimos e vai simplificar. Não dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2? 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, 0,8, que é 8 décimos, a fração é a mesma coisa que 4 quintos. 1 inteiro e 5 décimos. Então, 1 inteiro e 5 décimos é a mesma coisa que 15 dividido por 10, ok? E 15 dividido por 10, você pode simplificar a parte de cima numerador quanto a parte de baixo. Mas dá para dividir os 2 por 2? Não, tá? Eu não consigo dividir 15 por 2. Aí você tenta o próximo número natural. Se não dá por número por 2, eu vou tentar por quem? Por 3. Esse dá por 3, mas o de baixo não dá por 3. Você tenta por 4. Nenhum dos dois dá por 4. Tenta por 5. Dá para dividir aqui por 5 e esse aqui também por 5. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3 e 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, você sabe que 1,5, que é 1 inteiro e 5 décimos, é a mesma coisa que 15 décimos, que é a fração 3 meios. E, finalmente, esse aqui, tá? 2 inteiros e 5 décimos. É a mesma coisa que 25 dividido por 10. Porque ele pediu para você colocar o denominador em potência de 10. 10 e lá em cima fica o 25. Não é isso? E agora eu preciso, de certa forma, simplificar isso, tá? Vou dividir o 25 e o 10, tudo por quanto? Por 5. 25 dividido por 5 é 5. E 10 dividido por 5 é 2, não é isso? Mas aí você pode estar me perguntando assim, tá? Isso aqui deu 2 décimos, isso aqui deu 8 décimos, isso aqui deu 15 décimos e esse aqui deu 25 décimos. Simplificando, deu 1 quinto, simplificando, deu 4 quintos, simplificando, dá... Errei aqui de novo. Deu quanto aqui? Deu 3 meios, não é verdade? E simplificando aqui, deu 5 meios. Mas aí você me pergunta assim, como é que eu tenho certeza que você acertou? Olha, é muito simples, tá? É só você pegar 1 e dividir por quanto? Por 5. É só você pegar cada uma dessas frações que você encontrou e dividir o numerador pelo denominador. Ó, 1 dividido por 5, eu não consigo dividir, coloca aqui, fica 2, olha lá, 0,2. Acertamos, tá? Vamos fazer os 5 meios, que é mais simplesinho. 5 dividido por quanto? Por 2. 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 é 1. Mas eu preciso continuar dividindo. Aí você acrescenta uma vírgula aqui, acrescenta um 0, fica 10. 10 dividido por 2 é 5. Isso quer dizer que nós acertamos, entendeu? Você pode fazer o seu exercício e você mesmo verificar se você acertou ou não, tá bom? Então, gente, só quero lembrar a vocês que isso tudo que a gente aprende com relação aos números decimais, números fracionários, tá? Isso são ferramentas, tá? Você vai estudar isso não só no 5º ano, mas no 6º, no 7º, no 8º, no 1º ano, no 2º, no 3º, porque isso é uma ferramenta para você resolver problemas de matemática. E eles serão constantes, entendeu? Durante um longo período da sua vida na escola. Não só na escola, como no dia a dia, né? Quantas vezes você foi no supermercado com uma certa quantia de dinheiro e viu que a sua compra deu um número decimal e você tem que agir rapidamente para poder saber o seu troco, tá? Então, assim, se prepare, entendeu? Porque a vida é cheia de mistérios numéricos, tanto fracionários quanto decimais. Obrigado, até a próxima.